eu gostaria de reiterar, porque esse é um ponto muito importante para todos que nos acompanham, e gostaria de registrar que ainda hoje, pela manhã, recebi uma ligação do presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler, preocupado com essa questão de drogas e vítima, em parte, também de uma certa desinformação que existe em relação a esse tema. Portanto, antes de passar a palavra ao ministro Dias Toffoli, que trará o voto vista, eu gostaria de reiterar um esclarecimento muito importante. O Supremo Tribunal Federal considera, tal como a legislação em vigor, que o consumo de drogas, o porte de drogas, mesmo para consumo pessoal, é um ato ilícito. Portanto, o Supremo não está legalizando droga, o Supremo mantém a droga como o consumo como um comportamento ilícito. Que fique claro. E todos nós aqui, quase todos nós aqui, temos família, temos filhos e todos educamos os nossos filhos numa cultura de não consumir drogas. Nós consideramos coletivamente que drogas ilícitas é uma coisa ruim. Portanto, que fique devidamente esclarecido a toda a população e a todos os que nos assistem que consumo de maconha, que é o caso concreto, continua a ser considerado um ato ilícito, porque esta é a vontade do legislador. O que nós estamos discutindo são duas questões. Se esse deve ser tratado como um ato ilícito de natureza penal ou se deve ser tratado como um ato ilícito de natureza administrativa. A única consequência prática de se tratar como um ato ilícito administrativo e não como um ato ilícito penal é, no artigo 28, a pena de prestação de serviços à comunidade. O artigo 28, ao criminalizar, inclusive, o porte, prevê as seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Nós mantemos essas penas, salvo a de prestação de serviços à comunidade, por nós, se essa for a maioria que se formar, a 5 votos, porque nós entendemos que o usuário pode eventualmente necessitar de tratamento, mas não de uma pena de natureza corporal, como a prestação de serviços à comunidade. Portanto, fique claro, o Supremo considera, caso prevaleça esse entendimento, que é um ato ilícito, apenas de natureza administrativa e não de natureza penal. Além do que, pela ordem, senhor presidente, ao considerarmos um ato de natureza penal, no caso do cometimento desse fato, haveria o tratamento como reincidente, que, como todos sabem, agrava a situação do eventual usuário. Portanto, esse é o primeiro ponto. Ilícito administrativo ou ilícito penal é o que nós estamos deliberando. A segunda questão que nós estamos deliberando é qual a quantidade que diferencia porte para consumo pessoal de tráfico. E a razão para fazermos isso é a preocupação de criarmos um critério objetivo, porque na falta de critério, como demonstrado em diversos votos e detalhadamente no voto do ministro Alexandre de Moraes com as estatísticas de São Paulo, o que acontece é que a mesma quantidade de drogas nos bairros mais elegantes das cidades brasileiras é tratado como consumo e na periferia é tratado como tráfico. Portanto, o que nós queremos é evitar essa discriminação entre ricos e pobres, basicamente entre brancos e negros. Nós queremos ter uma regra
que seja a mesma para todos. E fixar uma quantidade impede esse tipo de tratamento discriminatório. De modo que ninguém está legalizando droga, droga continua a ser um ato ilícito, estamos discutindo a natureza da punição e estamos apenas fixando a quantidade que distingue porte para consumo pessoal de tráfico. É o legislador que trata diferentemente porte e tráfico. O que nós estamos fazendo é definindo a quantidade que diferencia uma coisa da outra, porque se nós não fizermos, passa a ser um critério aleatório que cada policial pode utilizar quando apreenda ou quando detecte a presença da substância em alguma pessoa, em alguma parte da cidade.